E aí, pessoal, tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma resenha de um livro de relevância máxima, né? Arquipélago Gulag, ou Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, né? Um livro que ficou 20 anos sem ser editado no Brasil. Eu consigo imaginar exatamente o porquê, né? E o autor foi Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1970 por esse livro, né? Teve outro livro de destaque também. E de que se trata esse livro? Em primeiro lugar, o livro era 3 vezes maior. Isso aqui é uma edição condensada, né, que se tornou a edição mais popular dele, né? Acho que no final dos anos da década de 2000, essa edição foi lançada nos Estados Unidos, se eu não me engano, e se tornou meio que padrão, né? E ela é mais que suficiente para a gente entender o que o autor quis transmitir, né? Então, de que se trata esse livro, né? O autor Alexander Solzhenitsyn nasceu em 1918 e foi oficial do Exército Vermelho, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E uma de suas cartas foi interceptada pela polícia secreta do regime, né, na qual ele fazia críticas ao regime comunista. Embora ele fosse comunista marxista, né? E ele foi preso poucos meses antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, né, depois de ser extremamente condecorado, ter lutado pelo regime a guerra toda. Quando ele foi preso, o Exército Vermelho já estava em Berlim. Ele foi preso em 1945 e passou 8 anos num gulag, ou seja, num campo de trabalhos forçados / extermínio, sim, é, essa rede de campos foi implantada pelo regime comunista, né? Logo depois desses 8 anos no campo, seguiu os 3 anos de exílio, até que o autor finalmente pudesse voltar a Moscou, né? E nesse livro aqui, ele discorre exatamente a sua experiência num gulag, né? Ele discorre esses 8 anos, né? E fala também dos 3 anos de exílio, né? Sempre explicando, colocando suas ideias, suas reflexões, seus pensamentos. Então, é um livro obrigatório, uma testemunha viva, o relato testemunhal de quem sofreu na mão do regime, né? Com detalhes, né? Com levantamento de informações, com lembranças dele, lembranças de outros companheiros que passaram pela mesma coisa, né? Os Zeks, né? Os prisioneiros do Gulag eram chamados de Zeks. E o que eram os Gulags? Em linhas gerais, tem um vídeo meu aí no canal, resenha do livro Fome Vermelha, da Anne Applebaum, né? Que é interessante que você assista também, que se casa muito bem com esse. Então, assim, para implantar o regime, os comunistas precisavam, sim, de uma política de extermínio, né? E o método utilizado foi um pouco diferente dos nazistas, embora o efeito final fosse o mesmo, né? Eles estabeleceram uma rede de campos ao longo do país. Todo o país era muito grande, mas principalmente em regiões remotas, né? A Rússia era um país, ainda é até hoje, um país que tem regiões extremamente remotas, naquela época muito mais, né? Com frio extremo, condições que não adiantava nem o cara fugir, que ele morria fora, né? De tão adversas que as condições eram, né? Então esses campos, em vez dos prisioneiros serem executados imediatamente, eles eram submetidos a uma carga de trabalho absurda e recebiam calorias inferiores às necessárias para a sua sobrevivência, ou no máximo no limite. Então só aí muita gente já morria, né? Não era oficialmente uma política de extermínio, mas o efeito era o mesmo. Muita gente já morria, porque quando você fica mal alimentado, se esforçando muito, a imunidade já cai. Então só aí eles, na surdina, já conseguiam eliminar muita gente, né? E quem eram as pessoas que eles mandavam para os campos? Eram as pessoas que eles consideravam inimigo do regime, né? As que se enquadravam principalmente no artigo 58, da qual o Alexander Solzhenitsyn foi enquadrado, né? O artigo eram os inimigos da revolução, os inimigos do Estado, né? Então isso era uma balela, né? Uma definição extremamente subjetiva, né? Que qualquer coisa que fazia que você se enquadrasse nela, né? Então o absurdo é que essas pessoas, se não morreram, tiveram sua força de trabalho explorada de forma absurda, né? Então, assim, nesse livro tem muitas passagens interessantes. Eu vou fazer uma resenha um pouco diferente. Hoje eu separei algumas passagens e vou ler. E em cima delas eu vou falar, eu vou comentar
né? Eu acho que fica melhor, que o autor colocou de forma muito interessante alguns pensamentos que ele tinha sobre algumas dessas passagens, né? Então, vamos começar. O primeiro trecho que eu separei foi esse aqui. Foi descoberto há séculos que a fome governa o mundo. Aliás, sobre a fome, sobre o fato de que os famintos inevitavelmente hão de se insurgir contra os alimentados, foi construída toda a teoria esquerdista. E não é nada disso. Insurgem-se os que estão um pouco esfomeados, mas os famintos de verdade não estão para insurreições. A fome que leva uma pessoa honrada a ser capaz de roubar, a fome que eclipsa o cérebro e não deixa se distrair com nada, pensar em nada, falar em nada que não seja comida, comida, comida. Então aqui ele começa a evidenciar o uso instrumental da fome como arma de controle de destruição em massa, que é tão familiar em regimes comunistas, né? Assim, a fome é uma arma na mão dos regimes comunistas, né? Então vários textos dele vai deixar isso muito evidente. Então, assim, muita gente coloca em dúvida, né, o Holodomor, o uso da fome na Ucrânia, né, mas assim, é um absurdo colocar isso em dúvida, porque isso repetiu em vários regimes, né, e aqui nós não estamos falando de um jornalista americano da CIA que quis criar essa teoria nos anos 60, não, como tem alguns malucos que falam no YouTube. Isso aqui é uma testemunha, um cara que viveu, era um comunista que viveu isso, que foi preso, um cara que lutou, que deu a vida pelo regime, que foi preso, que viveu isso aqui, que está dizendo isso aqui, está começando a falar. Então a gente vai para outro ponto aqui que eu também achei muito interessante, né? Esse é interessante demais. E esses que estão presos, bem, são os KR, os contra-revolucionários, inimigos da revolução. Com os anos sumiu a palavra revolução. Pois bem, que sejam inimigos do povo, sou ainda melhor. Se fizermos um cálculo pelo exame de nossas torrentes, de todos os presos por esse artigo, os 58, e somarmos ainda a quantidade triplicada de membros da família exilados, postos sob suspeita, humilhados e constrangidos, será preciso admitir com assombro que pela primeira vez na história um povo se tornou inimigo de si mesmo. Meu Deus do céu, então, assim, o que tornava uma pessoa inimiga do regime era um critério tão subjetivo que qualquer um podia cair nessa malha, entendeu? Não? Então é interessante observar o seguinte: tem um canal de literatura de um rapaz muito bem articulado, mas ele é assumidamente comunista. E outro dia ele defendeu o Stalin. Ele disse que o Stalin foi realmente muito duro, mas só com os inimigos, né? O problema é que os inimigos do Stalin eram o próprio povo, era o povo soviético. Ele não estava lutando contra outro povo, não, era o povo dele. E isso que eu acabei de ler, eu digo mais uma vez, foi escrito por um oficial comunista condecorado na guerra, né, do Partido Comunista Russo, né, um bolchevique. Foi escrito por ele aqui. Então essa história que o Stalin só era duro com os inimigos, ela não é verdade, ou pelo menos a verdade é que o inimigo era o próprio povo. O conceito de inimigo era extensivo a todo o povo soviético, né? Basta ver a quantidade de gulags que tinham. Os gulags eram espalhados pela União Soviética inteira, né? Tem um mapinha aqui mostrando um pontinho em cada lugar que tinha um campo desse aqui, e esses pontinhos cobrem o país inteiro, né, cara? É um negócio assim chocante, né? Então aqui tem outro trecho também que eu ainda sobre esse mesmo assunto, tem um trecho que eu achei interessante, que um guarda lá do Gulag, moleque, isso já nos anos 50, né, depois que tinha gente que já estava lá mais de 10 anos, chamou um velho de inimigo do povo, e o velho olhou para ele e gritou assim: cara, eu perdi 2 igual a você na guerra, eu dei 2 filhos meus pro regime na guerra, e tu me chama de inimigo do povo. Ou seja, uma coisa assim. E o velho foi corajoso, porque lá, nesses campos, você estava sujeito a qualquer coisa. Se um guarda quisesse lhe matar, ele matava, dava uma desculpa lá qualquer, entendeu? Não tinha consequência nenhuma. Então os guardas que eram psicopatas faziam a festa. Às vezes tinha casos de rajada de metralhadora que ele dava nos presos, por prazer. Então, assim, era uma situação terrível, né?
Vamos ver outro trecho aqui interessante. Esse trecho aqui, não há. Eu vou ler primeiro, depois eu vou comentar. Não há nada mais horrível, exclamou Tolstói. E, no entanto, é muito fácil imaginar o que é mais horrível. O mais horrível é quando as execuções não são de quando em quando, na cidade tal, conhecida por todos, mas em todo lugar e todo dia, e não 20 por vez, mas 200 por vez, e os jornais não escrevem nada sobre isso. Nem em letras garrafais, nem em letras miúdas, mas escrevem que a vida ficou melhor, a vida ficou mais feliz, né? Então é o seguinte, é importante dizer isso porque eu sou fã do Tolstói, enalteço muito Tolstói aqui como escritor. Mas o fato é que muitos artistas, escritores intelectuais do século XIX abriram caminho para a Revolução Russa, né? Para a Revolução Comunista, criticando a repressão do regime czarista, né? E o fato é o seguinte, a repressão dos czares não era nada em comparação com a repressão dos bolcheviques, né, dos comunistas. Não era nada, né? Então ele cita aqui vários exemplos, né? Ele cita, por exemplo, ele compara a forma como os mujiques viviam no regime de servidão com os milhares e milhares de prisioneiros do Gulag. E não tinha nem comparação. Né? Os mujiques viviam muito melhor, tinham uma ingestão proteica muito melhor, trabalhavam muito menos horas, tinham um repouso respeitado. Né? E os bolcheviques, que usaram o regime de servidão, que por sinal já tinha acabado, como desculpa para a Revolução, e esses intelectuais como Tolstói apoiaram, estabeleceram um regime muito pior. Né? Que não foi extensivo só aos inimigos da Revolução, não. Foi extensivo a todo o povo, né? Era uma quantidade absurda de pessoas, né? Mais uma vez, isso aqui foi um soldado condecorado de guerra comunista que foi preso, né? Ou seja, uma coisa, qualquer um poderia ser preso. É um número absurdo de campos de trabalho, né? Então, assim, a verdade é que o Tolstói... E no final desse artigo ele fala aqui, e enquanto não houver no país uma opinião pública independente, não haverá garantia alguma de que toda essa destruição gratuita de milhões e milhões de pessoas não se repetirá, de que ela não começará a certa madrugada, qualquer madrugada, na madrugada de hoje, né? Então o fato é que o Tolstói foi muito ingênuo, ele não conseguiu enxergar que ele estava legitimando uma ameaça estupidamente maior do que o regime czarista. E o regime czarista, cara, aí é outra discussão que dá mais 2 vídeos. Eu tenho uma teoria pessoal que o regime czarista estava caminhando para uma abertura, né? Você vê a Catarina era extremamente progressista, como se dizia, só que por razões econômicas era difícil livrar do regime de servidão de uma hora para outra. Mas o Kizak acabou com o regime de servidão, foi assassinado, o corpo dele foi despedaçado na rua. Quando o filho que assumiu o poder depois dele chegou para ver o corpo, não tinha, o corpo estava dividido em 2 pedaços. Né? Então, assim, isso provocou naturalmente uma radicalização. Quando o filho vê o corpo do pai dividido em 2 pedaços, isso implica naturalmente uma radicalização. Né? E mesmo essa radicalização dos Romanov, da dinastia, na época do regime czarista, não chega nem perto do que os bolcheviques fizeram, né, em termos de atrocidades. Né? Isso aqui é um fato, não tem nem o que contestar. Né? Então, outras coisas que eu achei interessante é o seguinte, na última parte do... Aí ele fala sobre Tolstói, esse trecho aqui que eu achei interessante. Ser compatriota de Lev Tolstói não é ruim, é uma marca. Dá para fazer um cartão postal. E até se pode levar os estrangeiros a Yasnaya Poliana. Nós nos deleitávamos com sua oposição ao czarismo e com sua excomunhão. A voz do locutor até treme nesse momento. Mas, compatriotas, se alguém levasse Tolstói a sério, se tivesse nascido algum tolstoísta de verdade entre nós, ei, olhe lá, não vá seguir o nosso caminho. Ou seja, eles ridicularizavam todas as posições políticas do Tolstói, que acabou ajudando a se levar a essa situação, né? E vocês estão ouvindo isso de um grande fã do Tolstói como escritor, né? É mais uma lição, você nunca pode
achar que um artista que você gosta, seja ele do que for, é um arauto político, que ele pode, que as posições políticas dele, as opiniões políticas dele, têm um peso maior que a sua. Muitas vezes não vale nem a sua, tá entendendo? Não. Independente do destaque que o cara tem. E eu sou um grande fã de Tolstói, quem acompanha o canal sabe disso. Olha só a quantidade de resenha do Tolstói que tem no canal aí, né? E outra coisa que eu achei extremamente interessante é o seguinte. Esse trecho ele fala de novo, olha só, sobre o uso instrumental da fome pelo regime, né? E sobre os 6 milhões de exterminados pela fome artificialmente criada pelos bolcheviques, calou-se tanto na pátria, calou-se tanto nossa pátria, como a sua vizinha, a Europa. Olha só, cara, porque tu tem vários canais comunistas assumidos no YouTube, inclusive em português, dizendo que o Holodomor não existiu, que o Holodomor foi a criação da CIA, com a criação da imprensa americana, né, a partir dos anos 80, sei lá, que eles quiseram reescrever a história, criaram isso aqui, meu irmão, é mais um testemunho, né? Isso aqui é mais um testemunho do uso instrumental da fome pelo regime comunista, entendeu não? De um ex-comunista que foi preso, né? Isso aqui é um testemunho, isso aqui é mais um documento entre os milhares de provas irrefutáveis que sim, a fome foi usada como arma de destruição em massa, né? Começou na Rússia, né? Depois foi na China, depois no Camboja, depois em Cuba, né? Depois na Coreia do Norte também, né? E se tu mora na fronteira com a Venezuela e tá assistindo esse vídeo agora, tu sabe que é verdade, né? Então, cara, assim, é ridículo, né? Uma coisa que não faz o menor sentido. E outra coisa que nesse livro, absurda, ele retrata aqui uma revolta. Um prisioneiro foi executado de uma forma completamente injusta, o prisioneiro já estava perto de sair, né? E isso provocou uma revolta muito grande nos presos, a determinada distância, já nos anos 50, né? E essa revolta tentou se negociar, eles achavam que estavam negociando, mas na realidade as negociações eram só para ganhar tempo. E, de repente, o Gulag foi cercado por tanques T-34, os célebres tanques da Segunda Guerra Mundial. E houve uma carnificina. Os tanques entraram lá dentro, passaram por cima das pessoas, com as lagartas esmagando corpos, né? Executaram mais de 200 pessoas. E ele acha muito interessante que isso praticamente não apareceu, né? E teve um episódio, antes da Revolução Russa, que é repetido em verso e prova pelos comunistas, verso e prosa, desculpa, pelos comunistas, que foi aquele episódio que foram executados na praça, né, pelo regime czarista. Acho que em torno de 100 pessoas morreram, né, porque estavam se tornando cada vez mais radicais os revolucionários, e o czar acabou tendo um episódio lá numa praça que ele executou 100 pessoas. Só nesse episódio, e isso aí foi o máximo de brutalidade que o regime czarista chegou. E só nesse episódio aqui foram executadas mais de 200 pessoas desarmadas, né? Tanques de guerra entraram, soldados armados com metralhadoras, com tanques de guerra e tudo. Isso aqui nem sequer apareceu, né? Hoje é fato, né? Depois que o regime caiu, muitas informações apareceram, mas na época nem sequer apareceu isso aqui, né? É outra coisa que ele relata. Quando terminaram os 8 anos, ele teve uma sorte muito grande que após o Stalin morrer, o Khrushchev assumiu e teve toda aquela denúncia, né, dos crimes cometidos pelo Stalin, ou seja, o regime Stalin e Beria, né? Então, inclusive o Stalin morreu de forma misteriosa também, desculpa. Então, logo... Porque ainda tinha outro detalhe, o cara estava naquele campo ali sem saber se ele ia realmente conseguir sair, ou se tu olhava para frente, tu não tinha nenhuma perspectiva, isso é de esmagar qualquer espírito, né? Então os caras que sobreviveram a isso aqui são pessoas completamente diferenciadas em todos os aspectos espirituais, né? Então, ele chegou a dizer aqui uma coisa que eu achei muito interessante, um efeito psicológico, né? Como é que o ser humano reage a uma situação dessa? Primeiro, como qualquer outro, com desespero e tal. E as pessoas que conseguem superar esse desespero, ele relatou, eu achei um dos trechos mais bonitos do livro,
que elas vão desenvolvendo, a injustiça era tão grande, os caras não tinham culpa nenhuma, e a injustiça que eles sofreram era tão grande, e o martírio a que eles estavam submetidos também era tão grande, que eles foram desenvolvendo assim uma beatitude, né, usando uma palavra que o Tolstói gostava muito de usar, né, uma espiritualidade muito grande, eles se tornavam quase santos, né, as pessoas se tornavam assim, imbuídas de um sentimento assim muito nobre, muito puro, né, elas entravam em estado de beatitude, né, e aí você pode traçar um paralelo com o cristianismo, a base da civilização ocidental, né, Jesus na cruz, sofrendo o maior dos martírios e, a maior das injustiças, e nos ensinando a sua principal lição, né? Nunca se deixar dominar pelos pensamentos ruins, pelos pensamentos negativos, né? Deixar o amor fluir, né? Então, esse efeito que essa situação provocou nas pessoas é muito interessante, é descrito nesse livro também, né? Então, logo que o Khrushchev assume, aí parece que afrouxou a política dos gulags, né? E ele foi da prisão, ele passou para o exílio, ele não poderia voltar para Moscou, ele foi para uma cidade, numa região super remota do Cazaquistão, mas ele achou que ele teve até sorte, porque a cidade era era assim, uma natureza muito bonita lá da cidade, e no caso dele específico, o pai dele morreu quando ele era muito jovem, e a mãe morreu antes da guerra, então ele era órfão de pai e mãe, não tinha parentes, e ele acabou, como ele era muito estudioso, era um escritor, era formado em matemática, acabou arranjando emprego como professor da escolinha lá. E no exílio, sim, ele conseguiu encontrar uma certa felicidade, né? Conseguiu, acho que talvez fosse uma felicidade relativa em comparação ao que ele passou nos gulags, né? No exílio ele conseguiu se encontrar com o professor, dando aquelas aulas e tal, e, e logo depois, mas isso só aconteceu porque o Khrushchev afrouxou a mão, né? O Khrushchev já foi depois do Estado. E passado 3 anos no exílio, ele finalmente voltou para Moscou, né? E ele foi ensaiando, escrevia sempre com muito cuidado, com medo de ser condenado de novo, né? Mas nunca parou de escrever, né? Todos os ex eram chamados ex-prisioneiros de Gulag, não queriam mais nem saber, esqueceram o que passou, só queriam saber de viver, não queriam nunca mais nenhum tipo de confusão com o regime, mas ele, graças a Deus, resolveu escrever esse livro, e escreveu escondido. Só que antes desse livro, ele aprovou, ele conseguiu publicar um livro chamado Uma Noite na Vida de Ivan Denisovich, acho que é esse o nome, que o Khrushchev permitiu que esse livro fosse publicado só para denunciar os crimes do Stalin, mas acabou dando um tiro no pé, que acabou enfraquecendo todo o regime. Porque esse livro era desse autor também. E aí esse autor voltou a ter problemas, e ele foi mandando as cópias, os manuscritos desse livro aqui para o exterior. Inclusive ele pede desculpa se o livro é todo truncado, é porque foi escrito num ritmo assim estressante. Nem sempre não foram as melhores condições, né, que ele teve para escrever esse livro aqui. Mas é uma obra-prima, né, é um livro fantástico. Em 1970, quando ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ele teve que aí foi publicado no mundo todo, ele teve que fugir da Rússia, ele foi expulso da Rússia em 74, da União Soviética, e eu acho que ele só voltou em 94, né, e faleceu no final da década de 2000, acho que 2008, 2009, ele faleceu de insuficiência cardíaca, né, mas deixou um legado fantástico, é um testemunho interno espetacular de como funcionavam os gulags, né, como funcionava o regime, uma pecinha a mais no mar imenso de provas que existe do que é realmente o comunismo, né? E uma coisa que eu queria, como conclusão, né, é o seguinte, a gente, como eu falei 2 ou 3 vezes nesse vídeo aqui, a gente tem várias pessoas canais, inclusive em português, de professores de história, que são comunistas, que defendem o comunismo, mesmo tendo que lutar contra esses fatos irrefutáveis, né? Então, assim, qual a explicação para isso? A melhor explicação para isso que eu vi
foi do Leandro Ruschel, né, o grande comentarista político, da qual eu sou muito fã, acho ele um cara extremamente inteligente, que ele disse que o socialismo é uma coisa interna, né, o socialismo é uma coisa interna da pessoa, não é uma coisa externa baseada em evidências e fatos, não é uma coisa racional, né. Então, na minha opinião, essas pessoas elas têm um desejo secreto de um dia fazer parte de uma elite dominante que vai colocar toda a parte produtiva da sociedade de joelhos sob seu poder, um desejo secreto de fazer parte dessa elite. Mas assim, vamos supor que o desejo deles se realizasse, isso é a minha opinião, hipoteticamente eles passassem a morar no regime comunista, né? A possibilidade deles virem a fazer parte dessa elite seria muito menor do que eles conseguirem vencer na vida e se tornar milionário na economia de livre mercado, né? Porque a maioria dos comunistas, as revoluções têm várias fases, né? A primeira fase é a tomada de poder, depois os expurgos, né? E depois o regime vai se autodestruindo, né? O regime vai se eliminando. Então, se você pegar os responsáveis pela Revolução Russa, o Lenin, morte misteriosa. O Trotsky morreu assassinado com a picareta na cabeça. O Stalin também é uma morte super misteriosa, caiu no seu próprio mijo, né? Então, assim, esse cara aqui era um comunista herói de guerra e foi preso, né? Aí um cara desse, ele acha que porque ele está falando no YouTube, defendendo o comunismo, se um dia se estabelecer um regime comunista, ele vai fazer parte dessa elite. Não vai, meu filho, né? Não vai. Tu vai pro saco igual a todo mundo, tá entendendo, não? Tu não vai fazer parte da elite, não. Tu quer saber o que, é que vai acontecer contigo? Tu lê isso aqui, entre outras milhares de outras coisas, né? Então, assim, infelizmente é uma coisa que precisa ser dita, né? E outra coisa interessante que eu lembrei agora, já tinha até esquecido. Aqui no final do livro a gente tem um pós-fácil de um professor de história, que eu prefiro não citar o nome, né? E eu gosto de ler o livro todo, né? Eu leio o prefácio, leio o pós-fácio, leio o agradecimento, eu adoro ler o livro todo porque a gente encontra pérolas como essa aqui. O cara diz assim, brotava da narrativa uma certeza perturbadora, os campos não eram uma exceção. Funcionavam normalmente, a norma era seu funcionamento, eles eram a regra. E neles até que se podia viver e aspirar a momentos bons, embora tênues, fugazes e instáveis. Momentos bons? Que livro você leu, meu filho? Será que foi esse livro aqui que você leu? Hein? Né? Professor de história, né? Então, assim, porque acho que esses caras sabem que tem muita gente que só lê prefácio, só lê orelha de livro, só lê frente e verso, né? Então, o Brasil, por isso que um livro como esse aqui, 1984, é um livro que eu só gosto de edições assim, simples, sem nada, sem nenhum tipo de prefácio, pós-fácio, porque a maioria do que se comenta nesse livro é tentando lhe convencer que o livro está falando de outra coisa que não o comunismo, né? No fundo é isso, né? Indo direto ao ponto, né? Então é isso, pessoal. Esse livro, essa edição aqui é maravilhosa, é a edição concisa do livro, tem 600 páginas, né? Eu não senti necessidade de talvez uma edição 3 vezes maior que é só serviço para ser mais cansativo, porque esse aqui ele já passa muito bem a mensagem que é necessária, né? E é mais uma pecinha no quebra-cabeça para se entender muito bem o século XX, né? Um livro fantástico, né? Eu fiquei com muita vontade de ler outro livro desse autor, a morte não, um dia na vida de Ivan Denisovich, ou uma noite, não sei bem, esqueci agora, na verdade eu sei, mas não me recordo, né, cara? A memória não tá mais essas coisas. E é isso, pessoal. Para encerrar esse vídeo, eu queria fazer 2 agradecimentos, né? Primeiro, é o meu grande amigo George, né, que mora fora. Ele tem uma biblioteca aqui em Fortaleza, na casa dos pais dele. E às vezes ele manda uns livros para minha casa para eu ler e depois mandar para a biblioteca lá dele, né? Às vezes ele me dá de presente, às vezes é para a biblioteca dele. Esse aqui ele mandou para a biblioteca dele. Perguntou se eu achava ruim em lê-los. Não. No caso aqui nós estamos falando de mangá, né? Que todo mundo sabe aqui que o canal é de quadrinhos também. Eu adoro histórias em quadrinhos. E chegou esse mangá aqui, Borboleta Assassina, 1, 2 e 3, né?
E parece ser um mangá fantástico. A edição, pelo menos, é belíssima, né? Ao contrário, né? Como todo mangá. E a capa, contra a capa, é belíssima. Parece uma história de samurai, que o protagonista é uma mulher. Então, assim, eu tô louco pra ler. Dependendo de como for, vai ser resenha no canal. E mandou esse aqui também. Kogarashi Monjiro, o Prenúncio do Inverno, né? Vi aqui que o autor é o Gozeki Kojima, né? Um dos autores, um coautor do Lobo Solitário, a mais célebre mangá de samurai da história, né? E esse mangá, cara, do Lobo Solitário, fez parte da minha formação, né? Tem aí, Top Tem Quadrinho em Todos os Tempos, que eu falo desse mangá, fez parte da minha formação, eu adoro histórias de samurais, né? Eu fui criado praticamente no meio parecido, e eu adoro essas coisas, eu já leio mangá muito antes de mangá ser moda, eu leio mangá desde que eu era menino, eu já sou velho, né? Então, meu irmão, isso aqui vai ser lido, e de repente vai ser resenhado. Muito obrigado, meu amigão. Outro agradecimento que eu queria fazer é a poetisa Ana Maria Rocha Barroso, que me mandou esse livro hoje, né? Ana Maria Rocha Barroso é uma poetisa, tem um canal no YouTube com o mesmo nome, né? E ela é minha tia, né? Eu sou suspeito para falar, ela é minha tia. E eu vou ler esse livro, né? Eu acho que hoje mesmo já vou começar a dar uma olhada. E tia, muito obrigado pelo livro que a senhora me deu, viu? A gente vai ver com carinho aqui, né? Poesia é bom porque tem dia que você tá na vibe de ler só poesia, né? Que é uma coisa mais rápida, mais leve, as coisas estão meio pesadas para você entrar no livro, então nesses dias ou eu pego um quadrinho ou pego uma poesia, uma coisa desse tipo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais esse nosso encontro. E fique ligado no canal, que eu disse que a gente vai mergulhar em águas profundas, né? Mas de vez em quando a gente vai dar também a gente vai emergir a superfície para ver coisas mais leves, né? Cultura pop, essas coisas. Obrigadão, pessoal. Um abraço.